Muito obrigada. Vocês me ouvem bem? Me ouvem melhor agora? Tá. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Falei antes que é a segunda vez, a primeira vez foi na Bienal do Cariri, em 2001, e inúmeras vezes eu estive no Ceará, ao redor antes de terminar a década de 90 e começo da década de 2000. Então, parece muito tempo, mas me parece que foi agora também. Então, para a masterclass de hoje, eu entendi que eu devia conseguir costurar todo esse percurso que já é tão longo em função de duas metas. Que eu pudesse agrupar um histórico que me leva da imagem gráfica à realidade aumentada, à realidade virtual, através de uma tradição do ilusionismo, de todas aquelas imagens que pretendem representar o real, de muitas maneiras, e que mostrassem como eu passeei mesmo por todas as possibilidades, convencida de que os meios são secundários às ideias. Os meios têm que obedecer às ideias. Angélica de Moraes me lembrou outro dia que eu falei, e que ela nunca esqueceu, que os meios são inocentes, os culpados são os artistas. Então, ela guardou isso aí como direção. E procurei mostrar de que modo, nesse percurso, a gravura, ou a imagem gráfica, me possibilitou um caminho que me levou a diversas versões de arte pública. Eu também acredito muito na arte pública, no sentido de que é a verdadeira função da arte. Ela alcança a verdadeira função da arte, que é o entendimento do mundo, que é mudar as percepções e a experiência de vida, não só a experiência estética, que ela é capaz de causar surpresa, de causar estranhamento, de causar transformações profundas. Então, eu tenho investido bastante nessa área de arte pública e achei que... Então, eu fiz uma seleção de obras que pudessem, de alguma maneira, cobrir essas duas vertentes. Claro que é uma seleção, tá? Tem muitas coisas que ficaram de lado e vocês vão encontrar de muitas maneiras isso. E podem me interromper sempre que quiserem, tá? Se eu não expliquei bem. Eu gostaria de ver um pouco o que você, Fred, está mostrando. Então, vamos começar. Bom, eu preciso dizer aquilo que eu ontem, no encontro com os alunos, já mencionei, que eu tive uma formação tradicional, com muitas etapas, e fui mudando de casca muitas vezes, até um momento em que eu encontrei uma vertente, um pulso poético que era rico para a minha imaginação e abria caminhos e possibilidades, e que começa justamente com a gravura. Estamos mostrando aqui uma série de serigrafias que eu fiz quando cheguei em Porto Rico, e que contempla essa imagem ancestral dos labirintos. É uma imagem transcultural e transhistórica também. Tem labirintos nas cavernas, sabe? Tem labirintos feitos de diversas maneiras, aludidos na literatura, ou seja, labirinto é um tipo de imagem ancestral e mental. Então, eu já estava explorando formalmente volumes dessa capacidade, até que, de alguma maneira, próxima de manifestações da Mail Art, nos anos 70, que me alcançavam na Universidade de Porto Rico, eu me interessei muito
pela apropriação de imagens, porque de repente eu ganhei a capacidade de conhecimentos técnicos da fotomecânica, que me permitiam apropriar imagens e reproduzir imagens. Então foi quando eu fiz essa série. Acho que eu estou mal sentada aqui porque eu tenho um olhar. Eu vou ficar de pé. Tá? Quer sentar naquela cadeira? Não, acho que não. Então, essa série, que é uma série de 15 imagens, foi uma série, eu chamei Middle Class Company, classe média companhia. Então, todas aquelas formas de labirinto ganharam uma significação, uma direção semântica, porque eu nunca poderia me satisfazer com a pura forma, né? As imagens tinham que contar uma história, e tinham que dizer alguma coisa. Então, essa imagem que eu apropriei de uma revista, não sei de onde, sempre a mesma imagem, e eu produzi umas 15 versões dessa compartimentação. Adiante. Os formatos e meios sobre os quais eu trabalhei nos anos 70 foram formatos ligados à comunicação e àquela noção que eu tinha de circulação da arte proporcionada pelo diário daquela época, né? Não havia mercado de arte, não havia sistema de arte articulado, especialmente no Brasil, né? Então, essas obras ganharam um formato de publicações, de cartões postais, que eram trocados, enviados, enfim, de muitas maneiras circulavam nacional e internacionalmente. Então, essas obras aqui fazem parte de um conjunto de cartões postais que eu fiz em 76, 77, obrigado, e que são 4 séries. Elas respondem, o título Brasil Today é um título de uma revista Manchete, que circulava naqueles anos, e que era vendida especialmente numa lojinha do aeroporto que eu frequentava, para turistas que chegavam e mostravam imagens assim, otimistas turísticas do Brasil. As minhas são completamente o avesso, né? Ali a Transamazônica, cruzada por um abutre, e os índios presos em labirintos gráficos, assim. São 4 séries. Tem a série das cidades, de cities, onde essas malhas são críticas, né, e assustadoras do ambiente urbano, e a série Natural Beauties, que chama Belezas Naturais, que são completamente o avesso das belezas naturais. Eu enchi de lixo e de depósitos industriais diversos ambientes e situações. Aqui é exatamente em Brasília. Adiante. Eu escolhi a trilha dos labirintos, né, para passar pelos anos 70. Então, logo, eles foram adquirindo um sentido bem mais crítico, né? As figuras são anônimas, mas de alguma maneira aludem a executivos, ao poder, que era um tema geral da minha crítica. Então, para esse período, a gravura foi fundamental. Eu preciso esclarecer que quando eu estudei nos primeiros anos da faculdade, nem se ensinava a gravura, porque era considerada uma arte menor. Então, só se estudava pintura e escultura. Eu só pude aprender gravura anos depois, com Francisco Stockinger, que tinha sido aluno do Gilbert. Então, adiante, ganharam formatos diferentes, mas são, de alguma maneira, se conectam ao formato dos cartões postais. Adiante. Aqui está uma primeira exploração, realmente foi a primeira exploração que eu fiz do uso das sombras paradoxais. Assim. Isso aqui foram originalmente fotogramas de objetos comuns do meu uso. São minha bolsa, minha máquina de escrever, telefone, panela, onde eu desenhei, por procedimentos fotográficos, essas sombras de objetos que
impossíveis de estar. Eu chamei de enigmas. Esse foi uma obra de 1981. Eu acho que foi a primeira vez que eu usei o recurso de sombras, de silhuetas. Adiante. Também nesses anos, a Universidade de São Paulo, especialmente o Museu de Arte Contemporânea, convidou os artistas para investigarem um novo meio, que era o vídeo arte. Então, o museu comprou equipamento e convocou os artistas que já trabalhavam em vertentes assim, de mídias alternativas, de virem explorar o meio do vídeo. Então, eu sou uma entre os diversos participantes brasileiros que estão incluídos nos precursores da videoarte. Esse aí é um frame do meu primeiro vídeo, em que é uma ação contínua, eu exploro os limites da tela, como se estivesse reconhecendo um campo de exploração. Eu chamei campo, e era uma ação contínua, porque nesse momento os vídeos não eram sonoros, eram brancos e pretos e não se podia editar. Então a gente tinha que realizar essa ação diversas vezes até achar que é isso aí. Então ele dura um minuto. E todos os artistas mais ou menos tinham essa escolha, né? E esse campo de possibilidades. Esse é outro vídeo em que eu dou um conteúdo mais político e que consiste numa ação que é revelar uma chapa metálica de offset, que eu havia incluído nas minhas aulas de litografia em pedra tradicionais, e aqui o que termina aparecendo é a silhueta de uma pistola. Um signo bastante recorrente no meu trabalho, que muitas vezes comenta a violência. Adiante. Esse já é uma obra do conjunto que eu preparei para o meu mestrado na universidade. Quando os professores da minha geração fomos contratados para lecionar, os artistas, realmente, fomos convocados a fazer pós-graduação para poder ganhar o grau que permitisse formar o departamento. Não havia na Universidade de São Paulo um departamento independente e autônomo de artes visuais. Estava conectado ao teatro nessa época. Então, eu preparei um conjunto que eu chamei Anamorfose, que é uma palavra inventada, e descende de anamorfose, que é uma perspectiva esticada que tem que ser corrigida de um ângulo oblíquo, ou seja, o observador olhando uma perspectiva colocada na altura do seu olho, essa perspectiva corrige e se remonta como figura possível. Então, eu usei as possibilidades desse sistema, não para corrigir imagens, mas para distorcer imagens. Então, eu escolhi de novo uma família de objetos comuns, de meu uso, de meus óculos, e através de malhas perspectivas, eu distorci até o momento de possibilitar o reconhecimento do objeto, até onde ele parecesse um inseto ou parecesse outra coisa. Então, as anamorfas tiveram esse mote. Adiante. Continuei a fazer livrinhos de artista, nessa época faziam parte do nosso repertório, e a silhueta da minha mão sempre comparece. Eu acho que é um dado de ortografia, porque próximas às técnicas mais conservadoras de gravura, que preservavam sempre a importância da marca da mão, né? Eu resolvi substituir a marca da mão pela minha própria, né? Então, essas séries são uma série de gestos mal comportados, tá? Então, que copiam uma mão tirada daqueles manuais de ensino acadêmico, tá? Então, acho que desenhar é uma série grande no meu trabalho, tem vídeo, tem publicações e tem essas inclusões
impossíveis. Incluí a silhueta do revólver numa publicação que eu encontrei que ensinava como desenhar mãos. Então, essa é uma tônica do ensino acadêmico. Né? Adiante. Aqui está uma das minhas primeiras instalações. Estou pintando a partir de procedimentos similares às anamórficas, só que desenhos gigantes. Esses desenhos eram feitos com quadrículas de perspectivas tão extensas que eu usava bordões para puxar as linhas, né, nos pontos, ou seja, esse desenho geométrico foi realizado ao tamanho e pintado. Isso ali é a sombra do Marcel Duchamp, da Porta-Garrafas. Esse trabalho eu participei da Bienal passada, dirigida concebida e organizada pelo Walter Zanini, e eu pintei num espaço de 20 metros por 10 essas duas silhuetas. Levei uns 3 meses pintando, acabei com meus joelhos, e de toda maneira pude ver por primeira vez uma realização que conversava com o espaço real. Eu queria dimensionar o trabalho para o olho e para a posição do observador. O que aconteceu a seguir foi que eu fiquei desencantada e preocupada com o fato da impermanência do trabalho, porque pintava no chão da Bienal e nos painéis. Ele foi removido e eu pensei que ele ia deixar de existir. Eu copiei o trabalho em folhas de papel vegetal, mas eu não tinha isso bem assegurado. Então, eu comecei a investir em outros meios. Fiz recortes, fiz tapeçarias, fiz muitas tentativas de trabalho permanente, até que saltei para os meios digitais e com potencialidade. Tá? Eu estou falando aqui na década de 80. Década de 80, então, são tapeçarias que eu realizei num ponto bem tradicional e fiz uma grande exposição na Gulbenkian, onde os tapetes tinham imagens daquilo que possivelmente estaria junto ao tapete. Por exemplo, um aspirador de pó, um carrinho de chá. Então, esses são objetos que entraram no repertório a partir de imagens apropriadas de revistas banais de decoração ou de fotografias. Esse foi o meu primeiro site específico, ou seja, específico para um lugar. Fui convidada para uma exposição em Madrid, em que os artistas tinham que trabalhar como prédio e orçamento zero. Não tinha o que ajudar. Foi no Centro Galileu, depois deixou de existir. Isso foi em 88. Então eu escolhi esse aquecedor e consegui as plantas num fabricante e produzi simplesmente uma perspectiva em que eu pintei junto à origem da projeção. Quando eu morei em Nova York durante um ano e pouco, como o Fred disse na bibliografia, eu fui convidada pela Ray Art Gallery da New York University para usar a vitrine que dava na Washington Square. Então, usualmente, essa vitrine recebia desenhos, objetos dos artistas convidados. Eu resolvi usar a própria vitrine como meu motivo. Então, todas essas obras específicas implicam muitas visitas e muitas ao lugar, muitas... Eu me lembro que fui lá de noite na praça e vi que quando acendia as lâmpadas da praça, projetavam a sombra da própria barra dentro da vitrine. Então, minha operação aqui foi simples. A parte iluminada eu preenchi com uma tinta prata e preta. Tintas prata e preta, e ficou lá com uma projeção da própria calçada dela mesma. Adiante. Aí
está um primeiro trabalho com o qual eu fui convocada para trabalhar diretamente com uma arquitetura maior. Isso foi em San Diego, em 1996. O curador, que eu havia conhecido no tempo que morava em Nova York, me convidou, e convidou diversos artistas também, para ocuparem sítios determinados no Museu de San Diego, na Califórnia. Então, eu fui lá estudar o espaço, e quem fazia a reforma do edifício era Robert Venturi, um arquiteto pós-moderno, importante, que havia sido exigido, ele foi exigido que mantivesse uma certa normalidade nas salas para poder expor as obras, mas que no hall de entrada ele podia, assim, botar para quebrar, o que ele quisesse. Então, ele era muito complexo, o ambiente que me deram para intervir. Tão complexo que, quando o edifício inaugurou, o Robert Venturi pediu que a minha instalação fosse feita a seguir, porque a minha, então, trazia mais complexidade ainda ao espaço, né? Ele fez um chão de cimento com manchas de cachorro dálmata. E eu, naqueles dias que eu fiquei lá, eu imaginei que poderia refigurar esse animal como coiote. Coiote, naquelas regiões, são a dominação que se dá às pessoas que transportam imigrantes ilegais pela fronteira, né? Então, comprei livrinhos que mostravam como o coiote avança, como ele galopa, e montei essas trilhas de coiote aqui, que foram pintadas, mas já tiveram origem digital. Elas já foram desenhadas e organizadas digitalmente. Essa é uma maquete, o trabalho não existe mais, claro, ficou uns 4 a 6 meses lá, e as maquetes eu sempre faço depois, como uma espécie de memória, como uma espécie de documento. Adiante. Aqui estamos produzindo o trabalho com máscaras de papel recortadas, desenhadas também a partir de matrizes digitais. E o trabalho foi pintado nas paredes e no chão também. Adiante. Então, era justamente na entrada que se vê as manchas do cachorro dálmata do piso. Aí começa a minha história de arte pública, assim, arte que se vê na rua, com indiferença, ou com interesse pelos que passam por ela. E investi nesse trabalho na fachada da Bienal, quando eu fui convocada para na 28ª Bienal, para ocupar essa fachada, pelo Paulo Penkoff. Então, ele teve uma coragem, eu também, de fazer esse trabalho, que foi já uma aplicação de um recorte do vinil. Eu sempre tive a sorte, eu acho, de encontrar os parceiros certos, assim, são aqueles que não piscam o olho, sabe? Que arriscam junto comigo. Então, claro que isso aqui teve andaimes na frente, teve muitas tarefas, levou muitos dias, e eu vinha diariamente olhar o andamento dessa. A realização é parecida com o que fizemos aqui na Refeitos, tá? Só que nessa outra escala, né? Escala urbana, assim, do lado externo. Então, essa imagem se chama Tropel e é uma mistura já de diversas espécies de animais. Tá? E animais completamente incompatíveis. Aqui tem de tudo, né? Tem serpente, pássaro. Adiante. A imagem digital sempre proporcionou muitas possibilidades ao meu trabalho. Eu não fiz uma escolha agora cronológica, tá? Eu fiz uma escolha por temas. Então, isso aqui já foi realizado na Dinamarca, que eu chamei de Tropel invertido. Então, é como se ele invadisse o andar de cima, o sótão do museu. A minha compreensão de um patamar que eu tinha alcançado com aqueles trabalhos anteriores veio completa assim quando eu fui convocada por um curador que
esteve visitando a Bienal aquela que eu tinha em Tropel, da fachada, e esse curador morava na Austrália, e me pediu se eu podia fazer um trabalho para a fachada do Museu da Aviação em Ottawa, no Canadá, e eu disse que sim, imediatamente falei que sim, porque eu tinha feito obras de um imaginário da aviação anteriormente, no aeroporto de Porto Alegre, e eu achei que eu podia lidar com a história. A história era uma história da aviação, que estava dentro do museu, e convocaram artistas para conversar com o acervo do museu. Então, o que aconteceu a seguir foi que uma conversa cruzada entre o artista, que estava no São Paulo, o diretor do museu, que estava em Ottawa, e o curador, que estava na Austrália. Tudo aquilo me alertou, me acendeu uma luz sobre possibilidades de um trabalho feito à distância. Então, foram produzidos os arquivos no estúdio, acho que com a ajuda do Edu, que está aqui, e eu, quando cheguei lá para ver o que eles estavam fazendo, estava praticamente pronto, sem nenhum erro. Então, aí eu entendi as possibilidades de um trabalho executado à distância, tá? Com uma tecnologia comum, não havia nada de sofisticação nisso, um entendimento do trabalho. Abriu a porta, sim, para pensar que eu tinha que parar de me preocupar com a questão da permanência e pensar na possibilidade, na potencialidade de permanência através de arquivos digitais. Isso trazia muitos problemas novos para a cena da arte, estava trazendo já. Como guardar, como atualizar, como conservar. Então, foram as primeiras obras minhas adquiridas por museus, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu fui instalar e me perguntaram, mas a senhora vai vir a cada vez? Não, eu posso deixar instruções. E como que guarda? Precisa guardar num lugar particular, assim, do acervo? Não, guarda no computador. E que seguro se põe na sala? Não precisa seguro. Então, modificava muito a atitude e a troca que o artista podia fazer com o museu. Não é um terreno fácil, não está resolvido, mas de toda maneira ele foi implantado. Então aqui está, isso deu muito por causa da projeção, mas aqui está uma mistura de naves, tem naves até do Leonardo da Vinci, naves imaginárias, e que faz um alongamento para o lado direito da imagem, um alongamento de perspectiva. Então, eu comecei a trabalhar dentro desse horizonte por padrões, com padrões gráficos, que todos da família, a maioria deles da família dos índices, dos vestígios, que é da mesma natureza, que são da mesma natureza da obra que eu tenho aqui na Receita. Então, um dos motivos gráficos foi as marcas de pneumáticos, por exemplo, como marcas de velocidade. E o que eu apostava imaginariamente era uma espécie de fantasmagoria. Ou seja, aqui aconteceu alguma coisa, já passou, e deixaram esses rastros. Às vezes eu colocava um agente da mudança. Aqui já é a maquete de um trabalho que eu fiz no Centro Cultural de Montevidéu, Centro Cultural da Espanha, Montevidéu, onde tinham tirado os carros da circulação daquela avenida e eu resolvi enroscar no edifício. Então essa é uma maquete, a maquete abstrai muito do que foi feito, tá? Mas é uma memória do trabalho. Adiante, essa é uma fotografia do trabalho realizado lá. Então o trabalho começou a se deslocar, a viajar. Adiante, esse trabalho existe permanentemente em Munique, num escritório de arquitetos que encomendaram, mandaram a planta, e eu resolvi enroscar todo em derrapagens, continua lá. Elas entram no edifício, saem pela garagem e dão uma volta todo o interior. Esse também é lá no Munique.
perdurou em diversas outras versões que eu não estou mostrando aqui. Eu estou mostrando a última, que foi durante a pandemia, em Seattle, nos Estados Unidos. Esse é o Parque de Esculturas do Museu de Seattle, que tem esse pavilhão. Então, como o pavilhão está colocado numa espécie de formação de terreno, e tem diversas camadas, e embaixo tem trilhos de trem, rodovias de alta velocidade, então eu resolvi fantasiar que elas enroscavam no edifício. Eu chamei de octopus, que é polvo, por causa também do oceanário magnífico que tem na cidade, com polvos enormes, aquilo que fez minha cabeça. Então eu chamei, aludia o polvo também no título. A Portela também esteve lá junto comigo, e a gente fez um indicativo lá. Esse é o interior. Aí eu coloquei uma origem, que são uns carrinhos pequenos de brinquedo, na ponta, como se esses carrinhos pudessem ter a capacidade de enroscar o edifício. Ficou lá durante 1 ano e pouco, junto com a pandemia. Né? Outro imaginário que eu tenho explorado é o imaginário dos insetos daninhos. Esse aqui é a primeira realização em termos assim, de escala arquitetônica que eu fiz em Brasília, no CCBD, onde tinha esse pavilhão de vidro já, que tinha ficado lá de uma outra exposição, ocupada por um artista que vocês devem conhecer, o Anish Kapoor. Então, esse pavilhão me foi oferecido, foi a primeira vez que eu agigantei esse imaginário de insetos que eu tinha capturado com uma densidade assim, de insetos que aludissem à contaminação. Nessa época eu produzi uma quantidade de obras relativas às pragas bíblicas. Eu queria investigar na cena cotidiana e atual como seriam as versões das pragas históricas bíblicas. Então, os insetos estavam por conta da contaminação. Mas aqui, em Brasília, eu pensei muito na vida política de Brasília. Então, esses insetos daninhos, uma perversidade colocada dentro desse pavilhão de vidro, e eu chamei de mundos admiráveis porque eu buscava a beleza de uma situação que era noturna, quando essa jaula ficava completamente iluminada e vista de fora da estrada, e parecia uma coisa magnífica, mas ela era completamente perversa quando vista de dia e da distância. Não foi assim que as crianças interpretaram, claro, porque era uma coisa lúdica, né? E eu vou mostrar que essa fantasia infantil sempre permanece por causa da escala, né? Então, elas achavam que estavam no ambiente da Alice no País das Maravilhas, né? Então, os insetos, por mais daninhos que fossem, eram interpretados magicamente, né? Adiante. Os insetos logo viajaram para Pampulha, estiveram ali espetados no teto, na fachada, na Polônia, no Bienal em Poznan, outra de Polônia. E ultimamente estiveram na Arábia Saudita, em conjunto com a Bienal Sul. Então, esses insetos me serviram como motivo para uma obra muito recente, interativa, que eu estou mostrando agora, até dezembro, no Museu da Imagem e do Som. Eles foram preparados, essa obra originalmente respondia a uma convocação de um Instituto de Arte e Tecnologia de Moscou. Então, o tema era sobre a dificuldade de comunicação entre as espécies. Imagina se os russos não têm essa dificuldade de comunicação. Então, mas a gente não conseguiu fazer por causa da pandemia. Então, eu falei por lá, porque eu faço tudo isso, não faço tudo isso sozinho. Eu faço com colaboradores, que são, eu queria dizer para vocês, desde o princípio, que eu não sou videoartista, que eu não sou artista digital, que eu não sou artista tecnológica, mas eu faço tudo isso, me aproximo de tudo isso através de conceitos, de coisas que eu quero desenvolver e vou procurar solução. E me associo a músicos também, me associo
Eu tenho um time gigante, assim, sabe? Então, eu falei a gente, eu falei no Marcos Muzial, um engenheiro capacitadíssimo na área tecnológica, que trabalhou junto ao Polo Cultural até pouco tempo. O Rogério Roschwitz também, que é um músico que tem feito trilhas sonoras para muitas das minhas instalações. Porque eu só fiz vídeo naquele momento, nos anos 70 e começo dos anos 80, e depois, nos anos 2000, eu comecei a fazer vídeo instalação, que me interessava mais como narrativa que envolvesse o espectador. Gente, bom, depois eu mostro a versão interativa dos insetos. Aqui está a família da obra que tem Pequena Reteiro. A primeira vez que eu mostrei foi na Bélgica. E eu queria contar, para aqueles que eu já não contei isso, que essas pegadas são de criança. E são de crianças que frequentaram um workshop que eu dei no Sesc Itaquera. As crianças pintavam os pés em várias bacias de tinta e imprimiam os seus pezinhos. E com isso foram fizeram caminhos no lado de fora do workshop e dançavam em cima, caminhavam em cima, era muito bonito. Mas tinha um acerto que eu tinha feito com elas, cada uma me dava uma pegada preta, porque eu ia fazer um trabalho, eles já sabiam que eu ia fazer um trabalho futuro com aquelas pegadas. Então o trabalho veio anos depois, em que as pegadas foram digitalizadas, vetorizadas e acumuladas em diversas densidades, ou seja, menos acumuladas até mais acumuladas. E nesse sentido foi que elas invadiram esse lugar, que é um parque em Bruxelas. Tá? Depois as pegadas que já implicam uma ideia de trânsito, né, foram para Houston. Eles tiveram um corredor que liga dois prédios do museu. Então, aqui as pegadas estiveram no Museu de Taipei. Todas essas obras foram feitas assim, em diversas etapas, à distância e com muitos ajudantes e colaboradores. Mas trabalhando com plantas e implicando sempre uma visita para sentir qual é o percurso, como se anda, o que se vê primeiro, qual é a escala do corpo. Essas pegadas do Museu de Taipei são maiores que eu mesmo. São gigantes, porque o museu é muito grande. Ali tem uma figurinha na porta que vocês veem a escala dessa parte do museu. Então, as narrativas todas implicam essa ideia de invasão, de intromissão, de derramar. Então, eu entendi esse museu como uma espécie de ânfora, uma espécie de cântaro, de líquido, porque eu fiquei muito tomada pela história daquele povo, naquela pequena ilha de Taiwan, fundada, mais ou menos, aquela cultura, pelos mandarins que fugiam da China com todos os seus tesouros quando se instalou o mundo. Então, esses tesouros todos estão lá no Museu de Taipei, mas a saga daquela gente foi tão impressionante para mim, porque em 50 anos ou 60 anos, uma civilização democrática, moderna, não tinha mais nada a ver com aquele mandarismo. Então eu achei que toda essa era uma aventura e também foi provocada poeticamente pelo significado da letra. O museu tem a forma de uma caligrafia que significa poço, porque ali era o poço da aldeia. O poço da aldeia e o centro cívico da aldeia. Então, eles faziam os casamentos, os enforcamentos, tudo acontecia ao redor do poço. Então, imaginei todas as aberturas do museu como lugares de escape. Se chama Saga. Para mostrar a persistência do labirinto no meu trabalho, das pegadas, essa é uma praça pública dentro da Universidade de São Paulo, no campus. Uma praça em homenagem ao geógrafo Milton Santos. Está lá e os labirintos são esses plantados. E aqui é um chão feito de porcelanato.
As pegadas também são porcelanato recortado. Esse chão está realizado digitalmente, está recortado digitalmente essas pedras. Né? E as pegadas estão encaixadas. Bom, aí vem outro padrão, que é o padrão dos bordados. Tá? E são todas obras de contexto urbano. Esse é o Museu de Arte de São Paulo. O diretor me convocou para trazer umas imagens de céu que eu havia feito no Museu da Vale, com as fotográficas, e convocou para colocar ao redor dos vidros do Museu de Arte de São Paulo. E aí que apareceu esse motivo do bordado, porque os céus reais estavam sempre refletidos nos vidros da avenida, né? Então, essa talvez tenha sido uma obra das maiores que eu fiz, todo ao redor do museu, 1.800 metros quadrados. Ela ficou lá por uns 4 meses, mais ou menos. E influenciou bastante na avenida. Fizemos cartões postais, alguns bares e restaurantes ao redor fizeram uma coberta de mesa, guardanapo, menu, cardápio com essa imagem. Eu, quando fui lá pedir, eu queria conservar um exemplar, eu disse, fui eu que fiz. Ah, mentira. Não acreditava, não me deram para nada. Depois foi removido, mas ficou na memória. Outro dia eu recebi a visita de uma pessoa que tomou um táxi, e o taxista falou, quando passou pelo mastro, disse, aqui uma vez tinha um céu. 12 anos depois, ou 3 anos depois, marcou a imaginação. Né? Bom, esse mesmo motivo está aqui na fachada de uma escola, numa ilha, pequena ilha, quase abandonada, de Ogishima, no Japão, no Mar do Sul do Japão. Foi convocada para Montenegro e esse foi o trabalho realizado lá à distância. O Edu foi lá para controlar o desenho, que foi pintado. Esse foi pintado com epóxi e eu tinha tanto medo que eles errassem. Eu disse, Edu, não deixa eu tirar os andames, porque eu cheguei lá, encontrei todo mundo perfilado na frente, esperando o veredicto, né? Mas estava perfeito. Continua lá, tá? Porque está pintado. Aqui, das obras públicas problemáticas que eu tenho, que vou tratar desse assunto depois, é essa calçada que eu fiz na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, como logotipo da biblioteca. A palavra biblioteca está escrita em muitas línguas, é como um grande mosaico, tá? Com bordados também, tem uma agulha, uma linha, adiante, aqui tem um detalhe. Eu falei que é problemático porque está sempre danificado, porque passa muita gente em cima, né, diariamente, e passam carros também da prefeitura, da polícia, então é um problema sempre. Bom, agora vem uma fatia de arte pública que me interessou sempre, que são as projeções noturnas, que eu fiz diversas, com um monte de personagens assim, como um super-herói. Imaginei que o super-herói, aliás, é um mix, para não me apropriar da figura do Superman. Então ele foi projetado a laser na Avenida Paulista durante 5 noites. Né? E a sombra grande, com uns 40 metros, feita em vinil, permanecia lá durante dia e noite. Então, entre os personagens noturnos tinha essa mosca, que também vagou pela cidade diversas noites. Tinha um disco voador. E tinha um tropel animado que eu fiz no meu domo, passando assim, em cima das residências. Esse mesmo tropel na Espanha. Outro signo recorrente que remete àquilo que eu mostrei também na represa é a palavra luz. Depois do ano 2000 eu comecei a trabalhar muito com o tema da luz, de diversas formas. Né? Então essa aqui é uma projeção feita na rua, em Bogotá. A mosca que esteve aí presente na represa aqui no MASH, no Museu do Rio de Janeiro. Né? Ela alcança diversas dimensões. Né? Bom, aqui estamos chegando ao final agora. Eu vou mostrar agora imagens que têm a ver com
essa investigação das possibilidades trazidas pela virtualidade, tá? Essa obra aqui, planejada aqui embaixo, são aqueles mesmos labirintos multiplicados, ocupou uma caverna de realidade virtual em Frankfurt. Eu fui convidada, não era Frankfurt, perdão, foi do Stuttgart. Stuttgart tem um centro de computação avançada da universidade, onde eles têm um computador, que eu nunca tinha visto um tamanho. Essa sala aqui seria só uma parte da memória do computador. Uma coisa gigantesca, assim, uma potência das maiores do mundo. Eu fui convocada por uma aliança que o Itaú Cultural fez com essa universidade, para um artista resolver fazer um trabalho usando as capacidades desse computador. Claro que eu me assessorei de novo com os geólogos que trabalhavam lá, para usar no limite. Tá? Então, o limite, naquele momento, foi essa obra que se chamei Infinitos. Essa é acho que é um vídeo feito com telefone que eu fiz, tá? De uma pessoa dentro da caverna. A caverna em si são 3 metros por 3 metros, mas o que via era o labirinto subir e descer. Vamos ver se funciona o vídeo. O que essa pessoa que está aí dentro vê, com seus óculos, é essa virtualidade de paredes que aprisionam ela. Aqui tem um som, tem um pouco de som, mas ela depois abaixa e sobe noutra. Sobe. A realidade virtual é uma realidade que trabalha com modelos, tá? Modelos digitais, ou seja, ela não vê o ambiente real, ela vê uma espécie de maquete digital, aqueles labirintos que sobe e desce. Quando eu voltei para o Brasil, o Itaú Cultural desenvolveu comigo uma outra realidade virtual, essa que tem que olhar, com óculos e ver um ambiente completamente. Aí eu pensei num cubo, um grande cubo labiríntico, formado por infinitos labirintos, porque isso eram encomendas que se fazia no instante ao computador de Stuttgart. Ou seja, os algoritmos produziam uma nova entrada para cada um que estava sentado nessas cadeiras aí e entrar no labirinto. Cada um tinha uma entrada. O labirinto eu concebi como uma estrutura transparente no céu e que de vidro. À medida que a pessoa entrava no labirinto, tinha a possibilidade de andar uns 9 ou 10 passos e esse vidro ia quebrando todo. Não podia voltar atrás. Tá? Eu achei que era esse som eu ouvia e via os cacos de vidro voando. Então, um pouco a metáfora da vida. Assim. Vamos ver se acho que eu tenho uma pequena animação. Bom, então, essas esferas foram colocadas para ajudar a indicar os caminhos. Vamos ver um pouco o que via a pessoa. Dentro do labirinto tem saídas, não sei quantas, infinitas saídas, e sai sempre nesse certo. Essa é a estrutura do labirinto. Aqui está o que vê uma pessoa andando. Quando ela anda, essas pedras aparecem. Vocês não estão vendo o som, né? O som é o vidro quebrado. Mas vocês vão ver o vidro quebrado. Agora pode sair. As crianças faziam isso com muita facilidade. Eu estou menos facilidade de entrar e sair do labirinto. Já parece um pouco de quebrado.
porcelana. Só que para ver esse labirinto infinitos, tem que ir até Stuttgart, tem que pedir licença para entrar, e é muito complicado. Então eu resolvi fazer em São Paulo uma exposição que mostrava o percurso dos labirintos no meu trabalho. Resolvi fazer uma versão maior e aberta ao público, né, da exposição. Então é a mesma coisa, só que o labirinto está marcado no chão com uma iluminação de LED. Né? Cada pessoa, em cada pódio desses, tem um computador, tem uns óculos que veste, e cada pessoa vê uma coisa diferente, tá? Vê os labirintos se configurarem e subir, no ritmo que elas mesmo põem. Vamos ver? Então, era um labirintão assim, luminoso no chão, e tinha essa virtualidade de sobe e desce. Bom, aí eu passei por uma outra etapa, que é a etapa da realidade aumentada. A realidade aumentada é um tipo de enxerto feito no visual, ou seja, eu ponho aqui meu dispositivo, meu telefone, meu tablet, o que seja, vejo todas vocês, vejo essa sala, mas vejo uma coisa extra, que o artista, o pinceiro, colocou nesse lugar. Tá? Então, a realidade aumentada não usa modelos digitais como ambiente, usa o real. Tá? Então, no real, tem uma superposição. Aqui é o que eu fiz na coleção Lunes, em São Paulo, uma coleção muito especial, tem muitas coisas clássicas, muitas coisas africanas, muitas coisas do Oriente, uma coleção complexa e múltipla. E na entrada tinha essas alegorias das artes, que era a música, a arquitetura, a pintura e a escultura. Ou seja, todo o mundo acadêmico semiterial já. Então achei que o que eu queria fazer era botar fogo. Então, toda a virtualidade alterada foi botar fogo nas esculturas da entrada. Cada um que chegava num certo ponto, com o seu jardim, apontava e elas se prendiam fogo. Vamos ver se tem um pequeno vídeo. Também dentro tinha essa liteira de senhores levados por escravos. Então achei que também tinha que botar fogo na liteira. Então, vamos ver o vídeo da liteira pegando fogo. Então, a um certo ponto que você aciona a virtualidade e você vê isso. E você vê todo o resto da sala também. É só ela que pega fogo. Adiante. Bom, aqui já estão uma versão, são os últimos que eu vou mostrar para vocês. São uma versão interativa, imersiva dos insetos, que respondiam antes àquela história da comunicação entre as espécies e que agora aqui atenderam ao convite de uma exposição interativa para crianças que está agora no Museu de Imagem do Som. Eu sou uma das 20 ou mais artistas que estão lá convocados, cada um com uma diferente solução. A mim me deram um espaço grande, um espaço que é um cilindro, tem 12 metros de diâmetro e 7 de altura, é uma coisa gigante. Então, tudo está ocupado por insetos virtuais, né? são todos negativos, são luminosos, e esses insetos interagem da seguinte maneira: se você pisa no inseto, num certo momento, ele desaparece por alguns instantes e se multiplica nas paredes. Então, tudo isso é acompanhado por uma trilha sonora que vai somando as faixas musicais. Então, fica bastante intolerável, assim. Mas as crianças não acham nada disso, elas correm em cima magicamente, né? Então, tinha uma câmera de cima que mostra a operação. Então, as crianças... Esse é um vídeo também. Você podia... Não. Volta atrás.
Tem 4 câmaras gigantes, essa é a câmara que está no teto. Mostra as crianças descobrindo como é que funciona. Os insetos são os mesmos, já bastante misturados aí. Ok, agora você pode mostrar o próximo. Aqui aparece o modo como eles experimentavam nas paredes, mas isso não é um vídeo, né? Esse é um vídeo? Acho que não. Ah, sim. Claro que a atitude era a mesma daqueles insetos em Brasília, mas aí eles estão completamente tomados por essa possibilidade. Foi o maior trabalho encaixar a geometria das projeções, de modo que os insetos casassem com os que estão no chão, né? Não sei se nas paredes, porque eles continuam, né? Bom, esses são vídeos completamente caseiros feitos pelo celular. A gente ainda não fez o vídeo profissional. Né? Tem mais um? Bom, então, o que eu queria dizer é que é um percurso complexo, ele ficaria mais complexo se eu colocasse mais trabalho, porque eu tenho toda a facilidade que tenho, e trabalho muito, e tenho sempre a imaginação ocupada com muitas coisas que eu tenho que fazer ainda. Então, é difícil contar a história do percurso, a gente tem que ficar escolhendo como costurar, né? Eu acho que tem outras costuras possíveis, eu daria outros trabalhos. Por exemplo, o papel da fotografia no trabalho. Tá? Eu nunca fotografei, mas acho que é fundamental a fotografia como âncora da minha imaginação. A gravura, vocês viram aqui, como ela passa a ser iluminada, a ser interativa, a ser... Eu fiquei muito feliz quando passamos para o ano 2000, e que as tradicionais exposições que eram bienais de gravura de São Juan, Filadélfia, que eu participei muitas vezes, mudaram para gravura expandida. Estão se chamando filagráfica, poligráfica, ganharam outros nomes e incluíam um mundo assim, muito complexo de imaginários ligados à animação, à performance, ou seja, mostrou como a imagem gráfica teve a capacidade de se hibridizar com os novos meios e de passar para o futuro, sabe? Coisa muito difícil fazer com a pintura, com a escultura, né? Então, também não sei como é esse futuro. Eu estou apostando e fico sempre pensando